Seja bem-vindo ao meu canal Teologia Revestida, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é a teologia pentecostal e por que ela é importante para a nossa geração. Bem, primeiro, já vai deixando seu like. Se você gostar, você pode se inscrever no canal, esperar pelos próximos conteúdos. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, também assiste lá. Ele é importante até para o que a gente vai falar aqui hoje. E é isso. Bem, primeiramente, para começar já ir direto pro assunto, vamos começar pelo por que ela é importante para nossa geração. Vamos começar pelo contrário. Se a gente for pensar em como está o panorama atual das religiões, da espiritualidade, uma coisa que você vai olhar nas pesquisas e nas várias áreas assim de estudos, que a espiritualidade ela tem tido um grande avanço no Ocidente. As espiritualidades, as religiões orientais têm ganhado bastante relevância entre a nova geração. E, embora não pareça, mas isso é muito importante para falar sobre teologia pentecostal. Por quê? Porque a geração atual, e quando eu falo geração atual, não é uma generalização. Sempre vai ter gente que não vai se encaixar nesse perfil, mas esse perfil que está crescendo bastante, ele entendeu que a gente não é feito só da mente, só da racionalidade. Ele entendeu que a gente também somos seres espirituais, que a gente precisa de algo mais do que aquilo que a nossa mente concorde. E se você vai olhar para essa galera que tem essas ideias assim mais elevadas de espiritualidade, ela chega pensando principalmente num paralelo histórico, por exemplo, no movimento hippie, que teve muito a questão da ligação com religiões orientais e tal. Eles chegaram olhando para o cristianismo e falaram: não, isso aqui não é algo vivo, porque desde muito cedo no protestantismo houve alinhamento com o racionalismo, com o cientificismo, que acabou deixando as religiões cristãs, a religião cristã, com as suas diferentes denominações, algo muito morto, que não tinha uma espiritualidade tão aflorada. E nesse sentido, o pessoal olhava para o cristianismo e falava: não, aqui não é algo interessante, aqui é algo muito morto, não vejo a espiritualidade que eu estou buscando. E tem um paralelo interessante. Por quê? Porque que surge no início do século XX, que traz um resgate do lugar das emoções, não como aquilo que molda a nossa visão sobre tudo, mas como algo que é importante, que tem seu lugar. A gente entende que a palavra que é o formador, que é o centro, mas as emoções, as experiências, elas têm seu lugar no culto, na vida cristã. O que é que surge? O pentecostalismo, lá no início do século XX, com Charles Parham e principalmente com o movimento lá de Azusa, com o avivamento de Azusa, que fala que o pentecostalismo chega falando que o Espírito Santo ele continua agindo e ele batiza com o Espírito Santo, com experiências que são sentidas, que trazem emoções de alegria, de grandes emoções, né, para ser a palavra principal. E o que a gente tem, o que eu falei do paralelo? Jesus Movement, ou Movimento de Jesus, lá no na década de 70, lá nos Estados Unidos,
tem até um filme muito legal, Jesus Revolution. Se eu não me engano, tá na HBO Max, que ele fala da história desse movimento que surge no meio de um cristianismo bastante tradicional, que não era aberto para experiências, e chega um hippie, ele aceita Jesus e ele começa a pregar para essa galera que era hippie lá nos Estados Unidos, o movimento todo hippie daquela época, e ele traz essa ideia. O cristianismo, ele não é essa coisa morta que vocês viam. Não, o cristianismo, ele é algo vivo. E aí ele apresenta um cristianismo carismático, um cristianismo que acredita que a atuação do Espírito Santo ela é sentida hoje, que vem com dons, experiências espirituais. E é isso onde eu queria chegar. A teologia pentecostal, e antes da teologia pentecostal, o movimento pentecostal, ele resgata esse lugar da emoção, esse lugar que não é só a razão, mas a emoção, todo o nosso corpo, ele pode também adorar a Deus. Isso é muito importante. E o que é que a teologia pentecostal tem a ver com isso? Porque a gente, como eu falei, a gente não é só emoção, mas também tem uma razão. E a teologia pentecostal ela tem um papel fundamental nisso. Porque a teologia, ela busca entender e buscar sempre aprimorar o discurso sobre Deus. Para isso, ela vai se apoiar no conhecimento da palavra, na razão. Então, essa combinação entre um mover espiritual que não fala só com a minha mente, mas com o meu coração, com as minhas emoções, se junta a uma teologia que não deixa isso de fora. Não é uma teologia que exclui o lugar da emoção ou dessas coisas que a mente não consegue entender plenamente. E aí a teologia pentecostal, ela é esse casamento para transformar a fé pentecostal em algo que é muito relevante para os dias atuais. A espiritualidade que é buscada até hoje pelos jovens da nossa geração, ela é encontrada no pentecostalismo. Se você for a uma igreja pentecostal séria, uma igreja pentecostal bíblica, não é essas igrejas que você vê aí na TV ou na internet, mas uma igreja que tem comprometimento, você vai perceber, você vai sentir que a presença do Espírito Santo trazendo dons, trazendo realmente experiências para o seu povo é real. Você pode sentir isso, você pode atestar isso. Não vai, e primeira coisa, a gente às vezes vai com um espírito muito crítico, já querendo julgar tudo, mas seja aberto para isso. E a teologia pentecostal, ela nos mostra que essa fé que ela tem as emoções como parte integrante, ela é bíblica. Se você vai olhar vários estudos de teologia pentecostal mostrando que isso não é algo de agora, isso é algo que é experimentado desde o início da revelação das Escrituras. Você vai ver vários homens e mulheres de Deus que foram cheios do Espírito Santo, que viveram experiências com Deus. E quando a gente vai pensar no fazer teológico, na elaboração da teologia pentecostal, é preciso tomar muito cuidado. Porque como um alerta, esse calhamaço aqui, que é a teologia sistemática, carismática, isso aqui, tá vendo aqui? São 1.800 páginas. Algo que eu gostei bastante, que ele relatou, os autores relataram,
é que muitas vezes a nossa teologia pentecostal ela não tem os pressupostos. O que são pressupostos? É aquilo que a gente leva e está na nossa mente, tipo, que é a base para aquilo que a gente vai construir. Os meus pressupostos interferem na maneira como eu faço as coisas. Então, eles vão falar que muitas vezes a teologia que se diz pentecostal, ela usa os mesmos pressupostos que são usados em teologias que não têm essa realidade ativa de que o Espírito Santo atua hoje em sua plena operação de dons, de experiências, que nos capacita para viver uma vida na presença de Deus. E eu anotei aqui os 4 pressupostos que são os pressupostos pentecostais para fazer teologia, que mudam completamente muitas coisas que a gente, quando vai fazer teologia, a gente faz, que são: primeiro, é o sobrenaturalismo. E esse sobrenaturalismo é entender que a natureza que está aqui nesse mundo, ela pode ser invadida por algo que é além, é sobrenatural, algo que é divino. Isso é completamente imprevisível. Por isso que nem sempre a gente vai conseguir decifrar tudo que está na ação do Espírito Santo. Já falei sobre isso no vídeo passado. E segundo, sinergia. A sinergia fala que Deus trabalha juntamente com o ser humano. Não é algo que ele fala e nós somos marionetes. Não. É algo que ele nos chama para trabalhar juntamente com ele. Terceiro pressuposto, o dinamismo. Deus não é estático. E eu falo estático aqui com S. Estático tipo de parado. Não é como Aristóteles falou, que era um motor imóvel. Não. Deus, ele é vivo, ele se move e ele é imprevisível. E o quarto, último pressuposto, que está exposto nessa obra aqui, é continuacionismo, que acredita que os dons que estavam na Bíblia continuam até hoje. E isso não é algo que você, tipo, todos esses pressupostos aqui não são algo que você vai, tipo, se você é um pentecostal, você pensa, nossa, eu nunca pensei nisso, mas é algo que é presente no viver de quem é pentecostal e que às vezes é ignorado no fazer teológico pentecostal. Então a teologia pentecostal, para a gente alinhar um pouco as ideias aqui, ela é esse elo entre uma espiritualidade viva e uma racionalidade que não é racionalista. Porque o racionalismo, ele tenta explicar tudo através da razão, mas a gente admite o lugar da racionalidade, que reconhece que não conhece saber tudo. E isso é o principal, assim, pra gente entender. Bem, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar hoje sobre teologia pentecostal, sobre a relevância dela, porque é isso aí. Bem, espero que você tenha gostado. Se você gostou, pode deixar o seu like, como falei lá no início. Também pode compartilhar para alguém que você sabe que vai gostar disso. E se inscreva também aí para os próximos conteúdos. E comenta aí o que você achou do vídeo, alguma coisa aí para acrescentar, alguma coisa para discutir. Bem, valeu.